Boa noite a todos. Aguardando nossa convidada entrar, Adriana Lima. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Arthur. Boa noite, Lucas. Adriana, eu já te enviei o convite para você entrar. Consegue sinalizar para mim se já apareceu? Boa noite, Thaís. Oi, amiga, você tá me ouvindo? A Adriana entrou, deu certo. Meu áudio tá bom? Sim, o áudio tá bom. Boa noite a todos, então. Boa noite, Camille. Boa noite a todo mundo que tá entrando aí. Boa noite, todo mundo que entrou agora. Gente, para quem não está sabendo, essa é a primeira live do nosso ciclo de lives que está sendo realizado pelo NEA através do seu projeto de mentoria. E aqui a gente vai buscar conversar sobre a competição brasileira de arbitragem de A a Z. E para isso a gente vai trazer vários convidados, ex-coaches, ex-competidores. Hoje, em outra palestra que vai ser realizada também aqui no Instagram no dia 17, e em mais uma, por último, no dia 23, todas agora no mês de junho. Muito obrigada a todos por terem aceitado esse convite de participar e estarem aqui com a gente. Um obrigado especial à Adriana, que aceitou o convite de ser a nossa primeiríssima palestrante. A Adriana, ela é ex-competidora e ex-mentora do time YDB de arbitragem, além de ser associada do NEA e conselheira também do nosso Núcleo Especial de Arbitragem do Norte. Então, muito obrigada por ter aceitado, pela sua participação, Adri. Como a gente já está chegando no nosso horário, né, e tem muita coisa a ser dita, a gente já vai iniciando e eu sugiro que a gente comece pelo começo mesmo, né? Assim, já explicando a todos os presentes e também a Adriana, o propósito desse ciclo de lives é que a gente consiga atingir tanto pessoas mais experientes na competição brasileira de arbitragem, quanto pessoas que estão realmente iniciando, não sabem do que se trata, e também que o nosso intuito é que mais pessoas se interessem, mais estudantes do Norte se interessem em participar dessa competição. Então, Adri, se você quiser se apresentar, eu sugiro que a gente comece falando um pouco sobre como é a competição, como foi sua experiência e por que participar da competição brasileira de arbitragem. A palavra é sua, Adriana. Obrigada, Camille. Obrigada pelo convite, viu? Primeiramente, por me dar a oportunidade de compartilhar as experiências que eu tive nesses anos competindo. Eu sou suspeita para falar absolutamente tudo que eu vou falar aqui hoje. Eu sou uma grande entusiasta de competições de arbitragem. Então, tudo que eu vou falar é bastante suspeito, mas eu digo também não só com base nas minhas experiências, mas com base na experiência dos amigos que eu tenho, dos meus colegas de equipe, e todos eles podem afirmar com muita certeza quais são as vantagens das competições em geral. Começando a falar como funciona a competição, para quem não souber e tiver interesse em entender melhor como é isso, a competição é um evento acadêmico que é organizado pela Camarb, a competição brasileira, e ela é dividida em duas fases, a fase escrita e a fase oral. Na primeira fase, os alunos elaboram as teses que vão utilizar para defender os clientes que estão ali brigando naquele procedimento arbitral. E na fase oral, vão utilizar esses argumentos que foram criados e vão defender oralmente perante um tribunal arbitral que é composto na competição por três árbitros, que são pessoas que geralmente têm experiência com competição, experiência com arbitragem, experiência com direito privado, com direito público, mas geralmente são profissionais que já estão aí no mercado atuando
e conseguem avaliar os alunos de uma forma bastante criteriosa e exigente. É uma competição extremamente difícil, são cerca de 60 equipes trabalhando em cima de um mesmo caso. Cada equipe tem cerca de 10 estudantes, 15 estudantes. Então, é muita gente empenhada em resolver os problemas envolvidos naquele caso, o que deixa em um grau de competitividade muito alto. O que traz de vantagem essas competições? Eu acho que uma das principais são as amizades, os contatos, as conexões que acabam sendo geradas a partir disso. Porque muito além dos resultados, se acaba firmando uma comunidade ali de pessoas que já participaram, com quem você pode contar para desenvolver projetos pessoais e profissionais também. E isso é uma grande vantagem. Mas não só isso. Você acaba sendo visto por muita gente, você acaba conhecendo muitos profissionais, você consegue ganhar oportunidades que seriam mais complicadas de conseguir caso não fosse a participação nessas competições. Então, são inúmeras vantagens que levam várias equipes do Brasil a serem extremamente apaixonadas por participarem de eventos como esse. Então, é isso, Camila, sobre a competição é isso. E falando um pouco mais, para não ficar tão abstrato, falando um pouco mais sobre a tua experiência. Como foi para ti, Adriana, participar dessas competições? Desde quando tu participa? Enfim, como foi a experiência da Adriana na Camargo? Eu comecei a participar em 2016. Eu estava no terceiro período ainda, tinha acabado de entrar na faculdade. Quando eu aceitei participar da equipe, eu nem sabia o que era arbitragem. Eu tinha alguns amigos que já participavam desde o ano anterior ao que eu entrei. Eles sim sabiam um pouco mais do que eu, sabiam bem mais do que eu. Eu não tinha ideia. E aí eles me convidaram, acabei entrando, e isso foi em 2016. Naquele ano, eu queria muito classificar de fase, né? Porque na competição atualmente, 16 equipes dentre aquelas 60, 55 classificam 16. No ano que eu fui, só classificavam 8. E eu queria muito estar entre essas 8 equipes, eu queria muito que a minha equipe tivesse. Só que não aconteceu logo no primeiro ano. Eu acho que foi justamente isso que enriqueceu toda a minha experiência, sabe? Eu queria muito ter classificado naquele ano, mas não deu certo. Veio o ano seguinte e acabamos tendo problemas também, não deu certo novamente. E aí, quando eu participei em 2018, já como orientadora da equipe, conseguimos classificar, chegamos às quartas de final, avançamos das oitavas para as quartas. E aí, logo no ano seguinte, em 2019, conseguimos avançar até a semifinal da competição. Então, foi tudo isso que me fez ir de passinho em passinho, eu diria assim. Foram degraus, não foi de um dia para o outro, eu não tive a sorte de conseguir o que eu queria logo de primeira, mas foram várias tentativas e, no fim, é essa bagagem que eu tenho hoje. Essa foi a minha experiência. A gente percebe que a sua equipe, enfim, começou pequena, né? Começou com alguns integrantes, assim como você que também eram iniciantes. E a gente percebe que tem muitas outras equipes hoje em dia nessa mesma situação, né? Começando ainda, engatinhando, para tentar chegar lá, tentar se classificar. O que você, digamos, você pode recomendar de organização para quem está começando agora, para equipes que estão sendo montadas e organizadas agora? Embora eu tenha entrado numa equipe grande já quando eu entrei, eram 16 pessoas, teve que ter toda essa trajetória, né? Então, ao longo desse tempo, realmente eu fui vendo algumas coisas que tinham que ser pensadas com muita antecedência. E o que é o que eu hoje diria que talvez as equipes que sejam novas nas competições devam observar com antecedência. Por exemplo, uma equipe nova ela não tem métricas para levar em consideração, ela não tem ranking anterior para levar em consideração. Ela não pode pensar qual foi a classificação dela na competição anterior porque ela nunca participou. Então, eu acho muito importante que as equipes elas levem em consideração, então, os números de outras equipes, a qualidade das outras equipes que já vêm sendo premiadas. Camila, você está me ouvindo? Eu acho que você caiu. Oi, voltei. Voltou. Oi, pode continuar. Então, eu acho que tem que levar em consideração, sim, por exemplo, os memoriais que já ganharam nos anos anteriores. Eu acho importante que as equipes que sejam novas avaliem esses memoriais que já foram premiados com muita atenção. Lá no site da Camarb, a partir, eu acho,
da oitava edição para trás, tem os memoriais campeões lá bem identificados, e é possível baixá-los e analisar e ler. Então, eu acho essencial ver a forma como esses memoriais são escritos, o tipo de referência que as equipes utilizam, o formato, a estética, fazer uma análise bem fria mesmo de todos os memoriais que já foram premiados e que estão por lá, para tentar se chegar no modelo que se entenda, que pode agradar de forma geral os árbitros, para que a equipe possa se inspirar em determinados memoriais. Então, esse eu acho que é um trabalho para as equipes novatas. Da mesma forma, já na fase oral, eu acho muito importante que as equipes novas levem em consideração, por exemplo, os painéis que estão no YouTube hoje. E hoje tem muito mais do que tinha em 2016, quando eu era oradora. Mas hoje em dia tem painéis da Camargo, tem painéis da Caemp, tem painéis também da Camagro. Então é muito mais fácil encontrar as equipes finalistas ali fazendo suas exposições orais para se perceber qual modelo de orador costuma agradar. As equipes, para chegarem nas finais, precisam ter sido muito bem pontuadas. Digo assim que praticamente gabaritaram as notas mesmo. Para classificar é muito difícil. Então, se deve sim levar em consideração o perfil de todos aqueles oradores, para que os oradores da equipe nova aí tenham um modelo também a seguir e a levar em consideração. E também tão importante quanto tudo isso, eu acho que seja definir os objetivos da equipe. Então, ela tem que saber qual exatamente é o objetivo. O objetivo é ir lá ver como funciona a competição? É classificar entre os 16? É ficar entre os 25? Eu já adianto que ficar entre os 25 e classificar não é muito fácil distinguir ali qual é a qualidade das equipes. Muitas equipes extremamente qualificadas que estavam prontas para classificar acabam não classificando por questões da competição, enfim, nem sempre as coisas correm como a gente espera. Então, estar entre os 25, eu diria, estar entre os 20 melhores da competição já é muito difícil. Então, a equipe precisa definir qual é o objetivo, porque se ela realmente quiser ficar ranqueada ali entre os primeiros, é necessário traçar um planejamento que demande mais tempo, mais dedicação por parte dos membros. Eu acho que para as equipes novatas, essas são minhas 3 dicas principais. Até porque, Adri, as equipes Camille, elas por demoram favor. um pouco. As equipes elas demoram um pouco a construir uma identidade própria, né? O que é o estilo de escrita daquela equipe, o que é o estilo de oratória daquela equipe, porque apesar de existirem regras universais para todos, e o caso ser o mesmo para todos, acaba que as equipes aos poucos elas vão construindo essa identidade, mas isso demora um pouco. É algo a ser alcançado de ano a ano. Porém, o fato dessas novas equipes utilizarem equipes que já galgaram um certo sucesso como referencial não quer dizer uma cópia, digamos, né? Não quer dizer que vai ser feito tudo da mesma forma. É uma questão mais realmente do parâmetro de qualidade a ser seguido. E todas as equipes têm muito a aprender umas com as outras, até porque a tradição do que é uma Camarb, ela é construída pelas próprias equipes, né? A comissão organizadora, ela lança o caso e lança as regras. O que é a Camarb em si, as tradições de painéis, como é feito um painel, é construído pelas equipes mesmo. Então, acho que faz muito sentido esse teu conselho de se inspirar em competições anteriores, porque é isso mesmo, as equipes só têm a evoluir, se pautando no desempenho de umas das outras. E falando justamente sobre evolução, o que tu tem a dizer para a gente sobre esse caminho, né, que uma equipe faz até chegar, enfim, de repente uma classificação ou até mesmo uma premiação? O caminho que uma equipe faz, ou seja, alguém que já vem participando, né, e que queira superar talvez esses resultados, eu diria que se trata muitas vezes de uma análise fria do desempenho da equipe dos anos anteriores. Analisar friamente como foram os resultados, quais foram as notas dos memoriais, o que deve ser alterado, o que deve ser mantido, como vem sendo o perfil dos oradores, repensar se o perfil dos oradores vem agradando os árbitros. Porque, por exemplo, geralmente são 4 oradores diferentes, 4 perfis diferentes, e é muito importante valorizar os aspectos positivos de cada um dos oradores e tentar reduzir também eventuais
problemas aos olhos dos árbitros, também desses mesmos oradores. Então, tentar analisar o que pode ser modificado, o que vem agradando, falar com pessoas que não sejam da equipe, então que possam dar um feedback com menos paixão, falando o que pode estar prejudicando eventualmente o desempenho. Às vezes é algo tão sutil, assim, para as equipes que geralmente ficam ali na faixa da 16ª posição até a 25ª, geralmente é algo muito sutil mesmo, que é até difícil de pontuar exatamente o que foi. Mas mesmo assim, precisa ser realizado esse trabalho. Eu acho que principalmente sempre ter em mente que se deve ir para a competição com um número mínimo de pontas soltas, se possível com nenhuma ponta solta. Tentar resolver todos os problemas que o caso traz, que são muitos. E sempre tentar encontrar respostas que sejam criativas, respostas ideais para cada uma das perguntas que o caso traz. E isso é inclusive curioso, porque teve vezes que nós chegamos à competição com alguma pergunta em aberto. E mesmo assim, nós não sossegávamos até encontrar uma resposta quase ideal para aquela pergunta. E a pergunta vem, em um momento ou outro ela vem. Se não for no primeiro painel, vai ser no quarto, se não vai ser num treino, em algum momento ela vem. E a equipe tem que ter as respostas e uma resposta mais perfeita, de uma forma mais perfeita possível. Então, analisar os feedbacks dos anos anteriores, ver o que pode melhorar nos memoriais, eventualmente enviar esses memoriais para profissionais que não estejam envolvidos com a competição, para ver se o memorial está objetivo. Tem algo voando por aqui. Para ver se os memoriais estão objetivos, porque a clareza é muito importante para pontuar bem, e isso vale também para a fase oral, tentar entrar em contato com profissionais que não necessariamente sejam da área, para ver se os argumentos estão claros, porque clareza, geralmente as equipes que chegam nas finais possuem argumentos muito claros, que conseguem fazer com que os árbitros sejam realmente levados ao longo de todo o raciocínio do discurso. Então, tudo isso é muito importante. E aí, a partir disso tudo, sim, traçar um planejamento específico. Eu acho que é basicamente isso. Adri, a gente sabe que tu foi mentora de uma equipe, né, por determinado tempo. E isso fica muito evidente nos comentários, né? Aparentemente, todos os teus mentorados sentem saudade, etc. Então, assim, acredito que algumas das pessoas que estão nos assistindo possam vir a se tornar ou já são mentores das suas equipes. E para ti, assim, como foi essa experiência de guiar uma equipe até resultados? Porque, se eu não me engano, tu chegou a guiar a tua equipe até o terceiro lugar geral da Camargo, né? Como é essa experiência de guiar uma equipe? Como foi aceitar esse papel? E também o que é que tu pode trazer de conselho para alguém que venha mentorar uma equipe para conseguir manter essa boa relação com os demais competidores? Olha, durante a competição é muito tenso, porque a responsabilidade que eu depositava em mim, especialmente, era muito grande. É a responsabilidade de ter que lidar com 4 discursos diferentes, são pessoas ali cheios de problemas pessoais, muitas vezes, algumas questões que surgem no dia a dia, estresse diário, e nós treinávamos praticamente todos os dias. Então, de certa forma, estressante. Mas eu acho que o mais importante de tudo, e para mim essa foi a parte mais legal de todas, é precisar coordenar todas essas pessoas e fazer com que seja um sentimento de bem-estar ali o tempo inteiro, ou na maioria do tempo, e tentar fazer com que essas pessoas fiquem tranquilas na maior parte do tempo também, porque também são pessoas que ficam agitadas, que ficam nervosas, que possuem uma responsabilidade muito grande de levar o nome de um time. Quando tem patrocínio envolvido também, isso deixa as coisas mais complicadas. Existe uma pressão interna que eu também já sofri isso enquanto oradora, nós depositamos em nós mesmos. Então, essa parte de coordenar a equipe eu gostava muito, ao mesmo tempo também que é uma situação muito delicada, é um certo estresse. Mas chegar ao final da competição, ver o resultado, é a melhor parte, com certeza. Chegar na competição, no dia, entrar num painel, ir bem, levar boas notas, bons feedbacks, classificar, poder gritar na hora da classificação, essas são as melhores partes. E é isso que acaba compensando no fim. Hoje em dia a gente olha para trás, a gente praticamente não lembra dos momentos ruins, a gente não lembra dos momentos mais cansativos. E se a gente lembra pensando, poxa, ainda bem que a gente superou, que a gente conseguiu
ver todo esse resultado legal. Hoje em dia a gente ouve, às vezes, os áudios, os vídeos de quando anunciaram a equipe como classificada. Eu acho que é isso que fica no final, porque na nossa vida inteira a gente vai passar por momentos assim também, que vão, é, vão impor muitas renúncias para a gente, enquanto profissionais também, mas no final o resultado vai justificar, de certa forma, todo o trabalho que esteve em todo o processo. Então, tudo para mim foi muito motivador, eu adorava ser orientadora 2 anos, agora aposentada, mas eu lembro dessa experiência com muito carinho. E então, para quem está sendo orientador pela primeira vez ou continua nesse trabalho, eu tenho a dizer que nada supera, assim, hoje as palavras de gratidão que eu ouço dessas pessoas todas que estão aqui comentando e que estão dando coraçãozinho. Gosto muito de todas e sempre vou me lembrar com muito carinho de todas essas pessoas que passaram nesse percurso. É isso, Camila. Gente, antes de chegar na nossa reta final, eu queria avisar vocês que é possível fazer perguntas, tá? Sobrando um tempinho, no final a Adri vai responder as perguntas de vocês. Eu sabendo e podendo responder, eu respondo também. Enfim, é só colocar aqui nos comentários. Adri, mais uma pergunta. A gente sabe que a competição brasileira de arbitragem, ela leva tempo. Assim como qualquer outra competição, mas das competições que eu já conheci, já participei, eu acredito que a CBA, pelo menos a nível nacional, seja a que tome mais tempo. São meses de preparação de memorial e mais meses de treino, enfim, o caso já até saiu e a competição vai ser em outubro, ou seja, realmente um período muito longo. E enquanto a gente está competindo, nós somos também acadêmicos, nós somos estagiários, nós trabalhamos e temos nossos compromissos pessoais. E para ti e para tua experiência de equipe, foi possível conciliar tudo isso? Deu certo? É muita abdicação? É um sacrifício que vale a pena? O que tu tem a dizer sobre isso? Porque eu vejo que às vezes muitas pessoas têm receio de adentrar nesse meio das competições. Algumas pessoas já me perguntaram, inclusive, se eu quiser entrar, quantas horas por dia eu preciso dedicar? Vai ser possível? Então eu vejo que realmente é uma preocupação de quem está começando. Então, o que que tu pode dizer um pouco sobre essa divisão de tempo e de rotina? É um ponto delicado, viu, Camille? Foram altos e baixos, altos e baixos. Às vezes fica um pouco mais difícil de conciliar, conseguir estudar para faculdade, estudar para competição. Nossa, é extremamente difícil mesmo. Admiro quem consegue levar isso de uma forma fácil. Inclusive, eu acho que eu não conheço nenhuma pessoa que conseguiu ter muita facilidade em coordenar tudo isso. Mas eu conheço alguém que já fez 2 faculdades, fazia estágio, fez competição, foi oradora e deu tudo certo. Mas é difícil mesmo. Então, eu acho que, assim, depende muito da equipe. Tem equipes que preferem, por exemplo, treinar mais nos fins de semana e acabam durante a semana treinando 1 ou 2 dias. Então, vai demandar um planejamento diferente. No nosso caso, a gente acabava treinando todos os dias e alguns dias do fim de semana não. Então, varia muito. Eu acho que isso demanda certo planejamento por parte da pessoa que sabe exatamente quais são os seus compromissos pessoais e profissionais, mas não é fácil, viu? Implica, sim, renúncia. Às vezes a gente acaba vendo nossos familiares um pouco menos vezes do que a gente queria. E é até recomendável que durante o período de competições se reduza o número de atividades para que consiga ter mais tempo para descansar, porque principalmente para as equipes que pretendem classificar, as abdicações são ainda maiores. Mas imagino que o planejamento dê sim para resolver, e eu não sou o melhor exemplo de pessoa para falar sobre isso, com certeza. Sempre tive muito problema em equilibrar tudo. Tentava me revirar entre estágio na época, competição e faculdade, mas eu acho que é uma escolha e virão bons resultados, contanto que tem que se manter o máximo possível foco na faculdade e levar as matérias ali de uma forma equilibrada e levar o estágio de uma forma adequada também, dá para fazer, mas depende muito, claro, do planejamento de cada equipe e da demanda que cada orientador e cada equipe diferente exija dos membros dela. Até porque é um esforço, né? Não deixa de ser um esforço, mas eu penso, pelo menos é o que eu pensava quando eu costumava competir,
que é um esforço temporário, né? A gente passa aqueles meses lá se abdicando a isso, mas depois passa e a gente volta às nossas atividades normais completamente. Só que os resultados, eles ficam para sempre, né? Então é um esforço temporário que gera resultados muito duradouros que a gente vai levar até o fim da nossa carreira, tanto acadêmica quanto profissional. Sim. Se alguém tiver pergunta, pode mandar aqui para a gente. Já estamos chegando no final da nossa conversa com a Adri. Então, eu queria saber de ti, Adri, o que que tu pode deixar de mensagem para quem vai competir esse ano? E mais, uma dúvida que eu vejo também já me perguntaram é sobre experiência prévia do orador. Na tua experiência, tu acredita que um orador das competições de arbitragem, ele precisa necessariamente já ter alguma experiência com oratória ou uma experiência com arbitragem? Ou alguém mais cru, que ainda não teve contato, mas quer competir já nessa Camargo consegue entrar e fazer uma boa competição? Tá, eu vou começar pela tua última pergunta sobre a experiência do orador. E eu já digo que não, de jeito nenhum. Inclusive, eu acho que em 2017, 2018, o melhor orador da competição brasileira estava no terceiro período, era muito jovem, muito jovem. E nós já tivemos também uma oradora do terceiro período, uma época, inclusive na época que eu era orientadora, também do terceiro período. A maioria dos oradores, na verdade, que eu orientei, não tinham participado. Um ou outro, eventualmente, tinha tido experiência anterior, mas na maioria das vezes os oradores não têm experiência. Inclusive, é recomendável que não tenha, porque se não tiver, significa que. Porque significa que a pessoa não foi impedida na camada. Peraí, deixa eu explicar melhor isso. Se o orador chega nas quartas de final da competição brasileira, ele fica impedido. Então, o ideal é que uma pessoa vá para a competição, fique impedido e não volte mais a ser orador na competição brasileira. Essa era a minha meta também. Eu queria que todos os oradores que participassem ficassem impedidos. Isso não aconteceu porque as equipes que avançaram, da equipe que eu orientava, sempre se repetiram as mesmas duplas. Então, nunca consegui impedir os quatro. Mas a meta, na verdade, é que vá uma vez que a competição brasileira passa de fase e não possa mais voltar. Essa é a meta. Mas geralmente os oradores são novatos, estão indo pela primeira vez, não têm experiência com arbitragem, mesmo assim, muitas vezes são talentosos, mas unem isso a muita dedicação e conseguem colher bons frutos, receber premiações individuais, então, de forma alguma, isso pode ser um pré-requisito. Com muito esforço, começando a se preparar agora, indo para a competição, é totalmente possível que se tenha bons resultados. A primeira pergunta foi sobre dica para as equipes que vão participar, né, da competição brasileira. Eu acho que a maior dica que eu posso dar agora é não economizem treinos e reuniões com profissionais da área, marquem reuniões, entrem em contato, enviem e-mails, discutam as teses com profundidade, se dediquem muito aos discursos quando já estiver na fase oral. Cada palavra que está ali no discurso tem que ser bem pensada e, com certeza, as equipes que melhor colhem resultados são equipes que têm apego à qualidade do discurso, à qualidade das teses, e isso pode ser muito auxiliado com base em reuniões com profissionais e com treinos com outras equipes. É treino, 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 treino mesmo. E é isso que vai levar, com certeza, as melhores equipes às finais, sempre. As equipes que eu conheço que se destacam se empenham muito em tudo isso, então eu acredito que seja um caminho que se deve levar isso em consideração agora nesse período de preparação. É isso, Camila. Adri, a gente sabe que esse apoio de profissionais externos, professores, advogados, enfim, é sempre muito útil e muito agradável e sempre traz esse reforço. Porém, eu também já ouvi relatos de equipes que têm medo de ingressar, de dar a cara a tapa sozinhas, porque às vezes, em alguns núcleos de universidades ou escritórios, realmente é só os alunos mesmo. E aí fica nessa dúvida: será que conseguimos ir sozinhos? Pela tua experiência, tu acredita que esse trabalho de galgar bons resultados na competição brasileira de arbitragem é possível de ser feito com um esforço único de estudantes mesmo, de pessoas que ainda não têm a formação, ainda estão galgando a formação e etc. Tu acha que estudantes conseguem chegar lá sozinhos ou quase sozinhos?
É claro que o caminho vai ser mais difícil para essas pessoas. É sempre bom que tenha pelo menos uma pessoa na equipe que conheça o perfil da competição brasileira, que saibam do que os árbitros gostam, que saiba do que vem acontecendo na competição, o que, que as equipes estão passando, estão fazendo. É sempre interessante isso. Mas realmente é uma realidade. Existem muitas equipes formadas só por alunos. E os professores geralmente não têm o tempo disponível para orientar essas pessoas. Então, assim, é possível sim, e eu acho, inclusive, que essas equipes, elas, claro, elas vão ser as primeiras, elas vão desbravar esse mundo pela primeira vez, e elas têm que ter isso em mente. Então, elas estão indo para conhecer a competição, para se aprofundarem mais. Hoje em dia, a gente tem a sorte de ter muitas palestras sobre fase oral, sobre fase escrita, então é possível encontrar esse tipo de dicas no YouTube, até mesmo no NEA, quando ele começa a realizar essas palestras por meio de projetos de mentoria. E é o que tem, né? Então, eu acho que essas pessoas devem sim aproveitar todas essas oportunidades através de palestras e devem buscar, pelo menos, profissionais, então, de outros lugares, por exemplo, ex-orientadores, ex-membros de equipes. O que eu vi ao longo de todo esse tempo que eu venho participando é que existe uma comunidade que realmente se importa em ajudar, gosta de conversar, gosta de trocar experiência. Então, com certeza, essas equipes elas conseguem algum tipo de contato, caso procurem, consigam algum tipo de mentor para dar dicas, para treinar com os oradores. O trabalho vai ser, claro, muito maior, mas com um planejamento, esse trabalho vai se tornar possível, a equipe vai conseguir ter um desempenho suficiente para conhecer a competição, para ver do que os árbitros gostam, e a partir dos próximos anos, e cada vez mais experientes, no futuro esses membros vão se tornar os orientadores, e aí esse problema vai estar resolvido, né? Então, é super possível sim. O trabalho vai ser maior, mas eu considero possível. Muito bom, Adri. Então a gente vê que realmente é uma questão de esforço e de organização e com os elementos certos de dedicação, é possível sim uma equipe chegar a bons resultados. Já se aproximando do final, eu agradeço pela tua presença, por ter aceitado vir falar com a gente, vir falar com tanta gente que tá começando agora. Eu vi pessoas também que já fazem parte de equipes e ex-competidores comentando aqui. Então, muito obrigada pela presença de vocês também, que mesmo já conhecendo o que é a competição brasileira de arbitragem, aceitaram esse convite de vir conversar com a gente. Lembrando que essa é só a primeira live do nosso ciclo, nós vamos ter outra no dia 17, às 7 horas, horário de Manaus, e a última no dia 22, nesse mesmo horário, iniciando às 18 horas, no horário de Manaus. Mais informações vocês conseguem aqui no Instagram do NEA. Então, Adri, muito obrigada mesmo. E aguardo vocês nas nossas próximas lives, tá bom? Obrigada a todos, gente. Obrigada, Camille. Obrigada a todos que assistiram. Boa sorte para quem vai participar. E para quem não vai, obrigada pela audiência. Boa noite, gente. Até mais. Tchau, tchau.